começa light, história da medicina, informática e saúde, à tarde, embriologia, fisiologia, 8 horas da manhã, bioquímica. Santa Marcelina tem TCC, viu? Te prepara, fortes emoções. 1, 2, 3, 4. Oi pra tu falar sobre os meus horários e como tá sendo cada disciplina, como é os professores, assim, no geral. Quem puder ser membro do canal, seja, entendeu? Ajuda aí nessa fase minha, você vai guardando, sabe, os comprovantes de quando você foi membro, aí depois você vai lá e leva, ó, tá? Consulta de graça. Faz um pix aí pra mim, viu? Que eu te ajudei aqui, ó. Vocês podem cobrar. Quer dizer que eu vou pagar? Não quer dizer que eu vou pagar, mas pode cobrar. Vamos pra segunda-feira. Segunda-feira já começo com anatomia. É pra começar a semana como? Botando. No horário eu tenho anatomia de 8 horas até meio-dia e meio, mas os professores liberam meio-dia pra gente voltar 1 hora. Nosso horário de almoço já é 1h20, eles encurtam ainda mais na segunda-feira, então é ainda mais correria. Eu moro perto, mas da porta da minha casa até a faculdade, contando num passo normal, sem correr. Sem correndo eu posso chegar bem mais rápido. Eu chego em 10 minutos. Da minha porta, eu tô na porta da sala em 10 minutos, então eu conto 20 pra eu ir e voltar. Contando um dia normal. Claro que eu posso correr e fazer isso em um menor tempo, mas vamos lá. Então, esses 20 minutos. Sendo um almoço de 1h20, eu tenho 1 hora de almoço. Mas se não, eu tenho 40 minutos. Então, segunda-feira é bem mais apertado. Mas como é que tá sendo a anatomia? Muita coisa. Muita matéria. A anatomia é a matéria mais pesada do primeiro semestre, sem dúvidas. Fisiologia pega um pouquinho, embriologia pega um pouquinho, a gente vai chegar lá. Mas a anatomia é bem pesada. A gente teve agora, ontem teve prática de anatomia, né? Prática e teórica. Semana passada também teve, mas foi uma prática bem mais. Esse é o laboratório, com esse time de professores. Essa segunda semana já foi. Pega esse roteiro com essas 600 estruturas do semestre e bora estudar. E eu não sabia que era do semestre. A gente ficou louca estudando lá até 8 da noite. 8 da noite a gente lá estudando. E é do semestre aquele roteiro, não vai ser só pra P1, meu Deus, mas enfim. Pelo menos a gente viu muita coisa, viu o crânio, viu o membro superior no geral, viu o membro inferior no geral, deu aquela geralzona, sabe? E geralzona assim, trocante, viu todas as incisuras, viu as espinhas de tal coisa, a gente viu muita coisa. Eu vou colocar o roteiro aí na tela, as páginas lindas para vocês, são 24 páginas. Só diversão. Mas é bem melhor, eu tava comentando com uma inscrita no Instagram, ainda assim, é bem melhor estudar na faculdade, mesmo com essa quantidade de conteúdos, esse medo de perder a bolsa por tirar nota baixa, do que essa incerteza do vestibular. Pelo menos aqui a gente já tá na certeza, né? Então, se você ainda tá na fase do vestibular, é sério, acalenta teu coração. Juro, melhora. Então, de anatomia é dividido assim, entre teórica e prática. Tem dia que a gente vai começar com a teórica primeiro, tem dia que começa com a prática primeiro. Essa semana foi a prática primeiro e eu simplesmente amei. Porque, presta atenção, a gente chegou lá, a gente não tinha tido aula teórica ainda, o que foi que eles fizeram? Ó que o roteiro, sigam o roteiro. Pega um atlas na biblioteca e vão seguindo. A gente abriu, isso é o crânio, o que é parietal, o que é hospital. Você e o seu grupo de estudos na mesa e você vai vendo o que é o que. Tem corpos sintéticos e tem também humanos. Então você vai analisando nos dois, porque o sintético é muito bom. Ele é coloridinho, ele mostra como é isso, como é aquilo. Eu não vou colocar nada aqui do Santa Marcelina, porque, né, graças a Deus eu agradeço a minha bolsa, então não vamos procurar me complicar. Mas tem essas peças sintéticas, tem as peças humanas, eu vou ver se eu acho da internet pra colocar aqui. E é bom de ter prática primeiro, que você vai nesse estudo mais ativo, sabe? Esse método mais PBL. Outros dias a gente vai ter teórica primeiro, então a gente acabou de ver coração, a gente vai pra lá pra ver as estruturas do coração. Mas assim, eu gostei muito desse jeito e eu acho que do outro também vai ser tranquilo, porque o que você não entendeu na aula, você já vai pegando lá na prática. A gente fica um laboratório de segunda a sexta é disponível pra gente de 8 horas da manhã até 10 horas da noite, com técnicos, e tem professores que ficam até 6h20 e tem monitores que ficam no período da noite, de 6 horas até as 10. Tipo, uau! E eu esqueci de falar, mas é aberto aos sábados também, de 8 horas até 5 horas da tarde. Você só não vai estudar, você não vai pro laboratório se você não quiser, mas se não, você pode estudar, pode se dedicar. Tanto que é o que eu tô comentando de fazer com a Ana, minha novíssima amiga, adoro você, Ana. Ela é ProUner também, beijos ProUners. Aí a gente vai ficar estudando depois, praticamente todos os dias que a gente não sai 6h20, que são 3 dias na semana, e a gente vai todos esses dias para o laboratório de anato. A gente tá pensando em ir hoje, sendo que a gente sai 6h20. Mas enfim, vamos botar pingo nos bois. Então, segunda-feira tá sendo desse jeito, com anatomia. Tá tendo anatomia desse jeito, tá tendo a prática, tá tendo a teórica, pipopó. Beleza, é o dia todo de anatomia? Dia todo de anatomia. De 8 até meio-dia, se for primeiro prática, é primeiro prática, se for primeiro teórica. E depois, a gente tem de 1 hora até 5 da tarde. Acabou, é isso. Geralmente o professor libera mais cedo, se ele terminar o conteúdo mais cedo. Aí é a hora que a gente foi pro laboratório e às vezes ele dá a parte teórica e a gente vai pro laboratório de novo. Ontem a gente foi pro laboratório de novo, 3 horas. Eu tinha vindo em casa, deixei meu jaleco, tive que vir buscar. A burra. Mas enfim, a gente foi pro laboratório de novo. Então vai sempre ficar nessa alternância, sabe? Tem um conteúdo, tem a prática, tem o conteúdo. Muito bom. Dia de terça-feira é um dia assim bem leve, bem light, é pra deixar a semana leve.
Já começa com política de saúde, que por enquanto a gente tá vendo a história da medicina, mas vai ser o que eu tinha na Uninove como PEPS. Vai ser o que você vai saber sobre o SUS, sobre as diretrizes, integração, universalização, essas coisas que você vai ver, sobre princípios e diretrizes. Ele é bem simples, é uma matéria muito importante, é fundamental você conhecer o programa nacional, né, o que você vai estar inserido assim que você sair da faculdade para trabalhar. Então isso é muito importante, mas é uma matéria bem light. Depois dela, a gente tem uma matéria que não é muito comum nas faculdades de medicina, que é a espiritualidade e tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte, pra quem não sabe. Então, tipo assim, já é pra gente ter aquele primeiro contato pra saber como que vai ser, como que você dá uma notícia dessa pro paciente. Você tá preparado para as coisas que vão acontecer no seu dia a dia? A gente tem uma professora maravilhosa, ela é pediatra, já trabalhou no Médicos Sem Fronteiras, ela já trabalhou com muitos pacientes de AIDS na África, já ajudou muitas crianças, ela tem muitas histórias, muita coisa pra contar. Então, tipo assim, uma carga enorme. É o melhor, assim, de espiritualidade pra mim, é essa parte, esse conhecimento, essas experiências que ela compartilha, sabe? Mas a outra, porque são duas professoras que têm o mesmo nome, né? Então a outra professora também é excelente e ela faz um método bem mais ativo. Hoje ela colocou pra gente estudar trechos de artigos, depois apresentar na aula mesmo, estudou, apresentou, pra ela não ficar lá uma aula tão expositiva, a gente sentado, alguns cochilam, alguns ficam no celular, não. Ela já colocou a gente pra trabalhar logs, foi muito bom. Primeira vez que era pra ir lá na frente, meu grupo deu sorte, foi o sexto, não apresentei hoje, só vou apresentar depois do carnaval. Mas enfim, retornando. Então a gente vai ter política de saúde, que é SUS, e vai ter espiritualidade e tanatologia, pra entender sobre a morte. São duas professoras, cada uma pega um horário, pra não ficar assim muito, meu Deus, muito repetitivo, oh meu Deus, 1h40, com o mesmo professor, então tem duas. Depois desse horário, a gente sairia 10h30, a gente sai 10h30, sairia não, a gente sai 10h30 e seria nossa área verde, de 10h30 a 3h30. Fica um pouquinho ruim, porque a gente tem MFC depois, que é Medicina da Família e Comunidade. Então a gente tem área verde e depois volta pra faculdade. É melhor quando você tem uma tarde livre, sabe? Do que ter que voltar de novo, que fica naquela correria, naquele compromisso. Mas agora eu ainda arrumei um outro compromisso. Eu tava querendo muito fazer Libras, na Uninove era pago, era uma optativa paga, e aqui é uma optativa gratuita, já tá no cronograma. Então, vou fazer, e Libras se inseriu nesse horário, porque a nossa turma é a C. Fizeram o horário da A e da B, e o que sobrou colocaram pra C. É verdade. Pode analisar que é verdade. Vou colocar os horários aqui, ó. A, B, C. Tá vendo o que fizeram? Enfim, então pra gente ficou muito complicado. O pessoal achou muito ruim essa área verde, não gostou do jeito que tava. Mas o que deu de fazer foi isso. Libra já seria na terça-feira, conseguiram colocar pra ser de 1h50, que é nosso horário de aula normal, que é o horário que a gente volta. Eu tô certo, tô conferindo se eu tô certo, né? 1h50 e ficou até 3h30, que é quando começa a nossa segunda aula. Então a gente vai sair de uma aula e correr pra outra. Então hoje, que teoricamente seria minha área verde, eu tenho que estar de volta na faculdade no horário normal dos outros dias da semana. É bom que isso vai servir pra ter uma constância, sabe? Não fica um dia que sai pra lá, sai pra cá, não. Esse dia tá certo, 1h50 eu tenho aula durante a semana toda, tirando anatomia na segunda, que volta 1 hora. Mas já coloquei o despertador pra isso. Mas enfim, então 1h50 eu tenho Libras, vai até 3h30. Depois, Medicina da Família e Comunidade. Como é essa matéria? Essa matéria é essa que vai levar a gente pras UBS, pra você poder ter aquele contato, finalmente, eu sou médico. Essa matéria que leva você. A gente já tá tudo agendadinho, eu acho que eu tenho um cronograma aqui. Às vezes que a gente vai pra UBS, a gente já tem nosso grupo de UBS, a gente tá só esperando. Depois do carnaval a gente já vai. A gente vai agora em fevereiro, vai em março, vai em abril, vai em maio. E eu acho que vai em junho também. Porque a gente vai todo mês, pelo menos uma vez por mês. Então, tipo assim, uau! Maravilha. Tô muito ansiosa, pelo amor de Deus, né? Você faz medicina, você não tá animado pra ir pra UBS? O que você tá fazendo aqui, cara? Quer cuidar de pessoas, tá aqui pelas pessoas. Então, tô muito ansiosa. E é isso. Medicina da Família a gente vai tendo as partes teóricas do que seria, o que vai fazer, a anamnese, conhecendo sobre o programa, tudo o que a gente vai fazer na UBS. Mas essa parte bem mais prática. E o dia que a gente tiver UBS, a gente não tem aula pela manhã. Então ter colocado espiritualidade e políticas de saúde, que são matérias que não são tão densas, dá de aproveitar depois na outra aula pra dar os conteúdos, ficou bem melhor. Que aí não fica pesado, sabe? Tivesse colocado anatomia na terça. Aí o dia que a gente fosse pra UBS, ficava sem anatomia. Tipo, meu Deus, ficar a quantidade menor ainda de aulas, não tinha como. Então essas matérias têm uma carga horária menor, colocou junto com o MFC, então ficou muito bom. Aí esse dia do mês que a gente tiver, então geralmente uma vez por mês, a gente não vai ter essas aulas pela manhã, vai direto pra UBS, que é de 1 hora até 5 horas, eu acho, na UBS. Mas o meu grupinho já tá combinando que a gente quer ficar até mais. A gente quer sugar tudo que puder, se o preceptor deixar, a gente fica. Mas enfim, minhas aulas de quarta-feira. Eu já falei de segunda, terça, vamos pra quarta-feira. Quarta-feira, e todos os dias, nesse horário, como eu comparei das outras turmas, tem dia que eles entram mais tarde. A gente entra todos os dias, 8 horas. Eu não achei isso ruim, não. Adoro, ó, hábitos, rotina, constância. Isso salva a vida de muita gente. Enfim, histologia e citologia. A gente estuda lá. Eu coloquei vídeos maravilhosos aí. A gente usando microscópio, ensinando como é que é, vendo as células. Eu vi célula da bexiga, eu vi o útero. Nossa, muita coisa muito linda. Vi células cerebrais. Então, tipo assim,
muita coisa legal. Histologia também vai ter aquela partezinha, né? Saber que é o núcleo, saber se é pavimentoso, se não é pavimentoso, vai ter todas essas coisinhas assim. Não é uma matéria tão simples, que nem espiritualidade e tanatologia, mas ainda assim não é uma matéria tão complexa que nem anatomia. Não tá nem no meio. Eu colocaria histologia um pouquinho mais pra lá, tipo 7/10 de dificuldade pra histologia, porque ainda assim é pesadinha, colocando anatomia como 10 de 10, viu? Mas enfim, ainda é muita coisa que tem que ver em histologia. Logo depois de histologia, e histologia vai normal, né, de 8 horas até meio-dia e meio. Essa semana eu tava só conhecendo o laboratório, ela liberou mais cedo, ela liberou meio-dia. Eu já vim correndo pra casa porque eu tenho que aproveitar o meu tempo. Tipo, eu tô gravando agora, eu ainda vou lavar o banheiro, vou almoçar, eu nem tomei café, hoje eu tô em jejum, beleza? Mas porque eu sabia que eu ia estar em casa 10h30, então eu não tava muito... Enfim, então eu tenho outras coisas pra fazer, tenho que aproveitar ao máximo o meu tempo. Então ela liberou meio-dia, eu já vim pra casa. Que eu sei que vai ter muitas vezes ainda que a gente vai ter contato, vai poder mexer no microscópio e tudo. Enfim, o pessoal todo ficou lá, todo mundo muito... mas enfim, vim pra casa. Então a gente vai ter até meio-dia e meio, ou dependendo do dia ela libera a gente meio-dia e deixa meia hora de estudo livre. Aí eu venho pra casa. Mas enfim, depois do almoço, 1h50, a gente vai ter semiologia, propedêutica e semiologia, que é também pra gente aprender coisas que a gente vai aplicar na UBS, vai aplicar na nossa vida como médico mesmo. Anamnese, nossa, eu amei. Tem cada passo, tudo, vê com calma, porque isso, eu cheguei no Uninove, já tinha passado esse conteúdo, então eu vi tudo atropelado, assim, sabe? E lá não, tô vendo tudo com calminha, tudo bonitinho, mas geralmente as matérias vão ser essas. Eu vou mostrar o cronograma aqui de semiologia, vocês podem ver os conteúdos, data de prova e tudo, maravilhoso. Aí depois, e semiologia, depois eu vou colocar meu horário assim na tela, estampadão aí pra vocês verem, mas é esse dia que eu saio 5 e pouquinho, geralmente até mais cedo, na hora que terminou a aula o professor já libera. Quinta-feira a gente já começa o dia com História da Medicina. E a gente vai ver a História da Medicina desde a Mesopotâmia, do Egito, todos os conceitos, a cidade entre rios, com a cidade-estado. É bem uma coisa bem histórica mesmo. A gente vê bastante da história até se aprofundar mais um pouco. Até porque matérias como fisiologia, que eu ainda vou falar aqui, a gente tem 4 provas durante o semestre. Anatomia, 4 provas. Eu acho que embriologia também, acho que embriologia são 2 provas. Mas enfim, essas matérias mais densas, a gente tem uma quantidade maior de provas. Na da medicina, a gente tem uma prova, então o conteúdo pode ir com bastante calma. A gente ainda tá na pré-história, então ainda tem muita coisa pra se analisar dessa história. Ainda tá na época que era feito pelos sacerdotes, que era aquele conhecimento mais, minha tia fazia assim, minha avó passou pra minha mãe, essas coisas assim, sabe? Então tá bem light ainda, e depois que a gente vai ver os conteúdos mais a fundo, mas também uma matéria bem tranquila. Depois era pra gente ter uma área verde, uma pequena área verde, mas o professor consegue subir o horário, que pra ele fica melhor e pra gente também. Então quinta-feira a gente sai pra almoçar mais cedo. O professor de informática em saúde, que também não é uma matéria tão comum de ter na grade curricular de medicina. Santa Marcelina tem TCC, viu? Te prepara, fortes emoções. Mas a gente tem informática em saúde pra gente aprender a mexer no Excel, aprender a mexer em programas básicos, que são a base que está sendo utilizada agora no SUS, em qualquer hospital. Então é muito importante a gente aprender isso. O professor vai além. Esse professor, nossa, ele é muito dedicado. Ele tá tipo colocando pra gente ver números binários, como que faz. Ele fala assim, que podia passar o básico pra gente ser liberado até mais cedo, mas que ele acredita que a gente pode ir além. Essa aula é com bastante conteúdo, bastante coisa, e parte é teórica, a gente tem na sala, e parte é prática, a gente vai pro laboratório. Geralmente tem 2 professores pra essa matéria, um fica com metade da sala, porque a sala geralmente é maior, nossa sala tá pequena ainda. Chegar o ProUni e tudo, metade da sala fica com o professor tendo teórica, metade vai pra prática, depois alternam um horário e o outro horário, sabe? Dividem. Só que, já que a gente é AC, a gente foi escolhido pra ter um professor só. Então a gente vai ter uma vez na semana teórica, uma vez na semana prática, e ele vai vendo como é que vai fazer esse remanejamento quando tiver os novos alunos, que vai crescer a nossa turma. A nossa turma tem 30 aluninhos só, então é algo bem intimista. Parece minha sala do ensino médio, mas continuando. Então a gente sai mais cedo de informática da saúde, ele consegue subir o horário pra 10 horas, ainda assim a gente ainda tem 1 hora vaga, porque a história da medicina acaba 8h50 e ele só sobe 10 horas, né? Então a gente tem essa 1h10 vaga, aí ele sobe o horário e a gente sai 11h30, 1 hora mais cedo do que sairia, que seria meio-dia e meio. Então esse almoço de 2h20. Adoro, quinta-feira um almocinho maior. E depois do almoço, a gente vai ter embriologia, que é o que geralmente eu consigo me atrasar. O almoço é maior e eu me atraso. Vai saber, né? Mas agora eu vou sair mais cedo. A Elaine não gosta de chegar atrasado, viu? Beijo, Elaine. Uma professora maravilhosa. Eu tô simplesmente apaixonada por embriologia. Quando eu era criança, eu queria ser neurocirurgiã. Ainda não esqueci isso, o sentimento tá no coração. Quando eu comecei na Uninove, eu queria pediatria. Ainda não esqueci isso, o sentimento tá no coração. Com embriologia, e até um pouco antes disso, eu comecei a querer gineco. Eu já queria gineco antes. Imagina com esse contato com embriologia agora. Uma matéria fantástica, maravilhosa, assim, coisa de você ficar... eu tô maluco, cara! Tô adorando embriologia. Foi uma coisa que eu fiquei... E a gente já tá vendo fertilização, então ainda tá começando. Adorei a professora, adorei a didática dela. Ela é uma das professoras de histologia também, mas enfim...
maravilhosa. A filha dela tá estudando agora com a gente, ela é da 22 também, só que ela não é da C, eu acho que ela é da B. Mas enfim, professora maravilhosa, eu tô adorando o jeito que tá em embriologia. Olha aqui os tópicos de embriologia. Essas são as coisas que a gente vai ver de todas as matérias, eu vou tentar colocar todos os assuntos. Todas que tem eu já vou colocar aqui. Mas enfim, amando embriologia. É quando eu tô na aula eu penso, é gineco. Certeza que é gineco, mas não sei, vamos ver. Depois de embriologia, a gente já vai pra fisiologia. A gente vê que quinta-feira é uma manhã que começa light, história da medicina, informática em saúde, à tarde. Embriologia, fisiologia, vai botando assim, sabe? É bastante, é pesado, mas a gente aguenta. Então tem embriologia primeiro, depois vai ter fisiologia. Fisiologia, as matérias fisiologias aí, ó. Já tem a data de prova, já tem tudo. Fisiologia tá me pegando, porque infelizmente eu não consegui me adaptar muito com a didática dos professores, então tô tendo uma dificuldade, também não sei se é por causa da matéria, que eu ainda tô, enfim, sempre tive dificuldade, mas vamos ver. Então eu tenho que acompanhar bastante coisa em casa, fica uma carga bem grande pra acompanhar em casa, quase quanto a anatomia, tipo, praticamente as aulas que tem eu tenho que revisar tudo, porque eu fico muito perdida, tenho muita dificuldade, eu me perco às vezes em um detalhe e o restante da aula já era. É uma matéria densa e difícil, e por essa minha dificuldade pessoal, eu consideraria 9 de 10. Isso, sempre que eu coloquei anatomia 10 de 10, eu consideraria fisiologia 9 de 10. Tá bem complicado pra mim. Mas é isso. Embriologia eu colocaria um 8 de 10 porque tem muito detalhe, mas eu amo. Mas enfim, vamos seguir adiante. E esse é um dos dias que eu chegaria 6 e pouco. Que eu saio 6h20 da tarde, com fisiologia. Geralmente ele libera um pouquinho mais cedo, mas coisa pouca. Geralmente ele vai até terminar o conteúdo mesmo. Na sexta-feira a gente já começa o dia maravilhoso com bioquímica. 8 horas da manhã, bioquímica. Mas a professora é maravilhosa, pelo menos a que a gente teve agora, né? Eu não sei como vai ser os outros professores. Ela tem uma didática incrível, eu adorei. Tipo assim, dificuldade zero. Consigo o conteúdo pegar assim em casa, só revisar. Adorei, sério, uma professora maravilhosa, então eu tô muito feliz. Bioquímica não vai ser aquela pedrinha no sapato, e eu colocaria bioquímica ainda assim um 8 de 10. Pela quantidade de conteúdos e, pelo amor de Deus, ciclo de Krebs. A gente vai ter ciclo de Krebs sexta-feira, todas as reações, tudo. Enfim, por isso eu coloco 8 de 10. Mas se fosse pela professora, pela didática, o jeito que eu tô pegando a matéria, eu colocaria um 0 de 0. Nenhuma dificuldade, amando. Mas pela dificuldade da matéria em si, eu vou colocar um 8 de 10. Fechou? Fechou. Depois de bioquímica, a gente tem um pequeno intervalo pra lanchar. Geralmente os professores que escolhem, não é fechadinho assim, sabe? Mas eles escolhem, agora vamos pro intervalo, sabe? Ela geralmente gosta de aproveitar esses horários que ela tem, porque é bastante coisa, e ficou tipo 3 aulas por semana, então ela dá até o final. E a gente tem esse intervalo, e depois já vem ROMPS. ROMPS é um pouquinho pesadinho, entre aspas, é o que seria na Uninove que eu tive como IPS. Então ROMPS seria IPS, que vai ser habilidades hospitalares, médicas, vou colocar aqui, ó. E IPS era isso aí, ó. É praticamente a mesma coisa. A gente vai ver pra fazer reanimação, ver pressão, todas essas coisas aí. Eu tô falando assim, parece que é simples, mas é muito detalhe, artigo, muita coisa assim, muita matéria densa, no sentido de coisa pra lembrar, sabe? Pra prova, qual artigo que fala isso e aquilo? Qual a profundidade que você tem que fazer reanimação em adulto? Qual a profundidade que você faz reanimação em criança? Tem uns detalhezinhos bem, mas é bom que é uma matéria bem prática, tem muita coisa que você não vai esquecer. Você sabe, nossa, é assim que faz isso. Fica internalizado em você, então isso é muito bom. E essa matéria foi o que eu mais amei na Uninove, de ter aquele gostinho que eu tô na medicina. Mas aqui na Santa Marcelina é diferente, eu já tenho esse gostinho em semiologia, eu tenho esse gostinho até em história da medicina, eu tenho esse gostinho em biologia, então eu tenho um gostinho em muita parte da minha semana, graças a Deus. Então o ROMPS é um pouquinho pesadinho, coisa pra lembrar, mas uma matéria maravilhosa. E depois do almoço a gente vai ter fisiologia de novo, e vai até o final da tarde fisiologia. Então fisiologia é uma carga muito grande. Esse 9 de 10 foi um 9 de 10 justo. Vai do almoço até 5h30 da tarde. Então, físio. A gente tem físio quinta, tem físio sexta. Agora, como que eu tô pensando na minha adaptação desse horário? Esse horário pra mim vai ficar como? Eu já sei que pra segunda-feira eu saio mais cedo pro almoço, eu já coloquei isso, e que eu tenho que estar mais cedo na faculdade, pra eu não me perder nisso. Coloquei tudo isso na minha agenda, tá tudo anotado, tudo certinho. Como eu vou estudar? Segunda-feira, geralmente é um dia de anatomia que é bem pauleira. Vai de 8 horas da manhã e eu posso ficar no laboratório até 10 da noite. Eu acho um pouco perigoso, mas o menino que mora aqui, ele também vai. Ontem ele tava lá e ele voltou 10 horas. Eu voltei 8 porque eu tava com medo. Tava eu e a Ana, né, a gente ficou naquelas. Mas se eu vou conversar com ele, se eu voltar com ele, bem mais tranquilo, posso ficar até 10. Então, tipo assim, contando que eu vou ficar estudando de 8 horas até 10 horas, com pausa, claro, mas tipo assim,
bem pesado segunda. Eu não vou acordar mais cedo segunda-feira pra estudar. Os meus planos de terça pra sexta... Recapitulando, que eu não sou mais a Júlia da semana atrás. Essa parte aí ficou totalmente sem sentido, por isso que eu tirei, que era a forma que eu tava estudando antes. Eu tava acordando 3h50, aí eu só lavava meu rosto e começava a estudar. Tudo isso porque, como eu moro pertinho, graças a Deus, obrigada Senhor, obrigada minha família, dava de eu começar a me arrumar às 7 horas, depois de ter estudado de 4 às 7, essas 3 horas, e conseguir ir pra faculdade e ainda chegar no horário, porque eu moro muito perto, 10 minutos da faculdade a pé. Amo isso. Enfim, mas eu vi que esse horário tava ficando insustentável, então eu mudei pra hora que eu chego agora, e cena dos próximos capítulos. Por que eu não tô postando e gravando isso ainda? Não sei o que, não sei o que. Tô esperando estabelecer um hábitozinho, uma rotina, mas eu vou gravar melhor semana que vem. Essa semana já tá assim uma loucura. Eu vou tentar postar esse vídeo que já é uma coisa assim, uou! Maravilha! Eu acho que eu vou dividir em 2, que eu tô achando que eu queria falar rápido sobre as matérias, mas eu me empolgo e falo demais. Mas enfim, qualquer pergunta que vocês tiverem sobre as matérias, pode perguntar. E sobre o que eu tava falando é isso, já vai ter Libras, então não tenho mais nenhuma área verde no meu horário, eu estudo integral todos os dias da semana. Eu tô adorando essas matérias, a infraestrutura da faculdade nem se fala. Eu sei que vocês estão esperando o tour. Teve gente que falou pra mim, tipo, por favor, faz esse tour logo, eu tô pensando em aplicar pra ir, eu quero saber como é que é a faculdade, perdoa. É porque eu tenho vergonha e eu acho que seria um tour muito sem graça, e eu tenho vergonha de eu ficar gravando igual eu fiz na Uninove, sabe? Eu não gostei depois do resultado daquele tour. Não aparece eu nem nada, não fica nada assim, sabe? Aquele contato, aquela coisa. Eu queria mostrar a faculdade, mas pra isso eu preciso de alguém me filmando. Quem disse que eu tenho coragem? Mas enfim, eu vou ver se eu converso com a minha amiga ainda. Beijos, Ana. E pra ela me filmar. E eu gravo esse tour, tá? Um dia de sábado que a gente for estudar no laboratório de anatomia, que a faculdade com certeza é mais vazia, eu vou gravar esse tour. Desculpa ainda que ele não saiu, porque eu sou um cocôzinho. Perdoa. Então vocês podem ir colocando dúvidas aí sobre a faculdade, que eu sei que eu não abordei todos os pontos, até porque eu falo demais. Se eu fosse falar mais pontos ainda, a gente não sairia desse vídeo aqui nunca. Então, é isso. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pode ficar me cobrando pelo tour, que aí ele sai mais rápido. Eu trabalho sob pressão. E é isso. Muito obrigada pelo apoio de vocês sempre. Um beijão. Julinha tá como? Julinha tá como? Deixa eu conferir se eu fechei a geladeira. Julinha tá no clima de sextou. Sextou, papai, sextou. Hoje eu vou gravar o vídeo. Hoje meu almoço é curto. Vixe, quando eu chegar, pouquinho, vem. Gravar o vídeo sobre o ProUni. Dar dicas pra vocês, porque eu quero todo mundo aprovadinho. A Santa Marcelina vai abriu muita vaga. Já abriu, né? Porque já tá perto. Ui, portinha não tranca. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Estou um pouquinho atrasadinho para ir para a aula. O lookinho de hoje, babies. Peguei a mesma roupa que eu vesti ontem e só joguei um casaco por cima. Porque essa quinta e sexta, depois do feriadão, eu tô... estou vendo ainda como é que eu vou estudar essa próxima semana, chegando minha primeira prova. Vou passar os conteúdos pra vocês, calorinhos. Lavei roupa ontem. Enfim, é isso. Vamos. Chama... Opa, já ia deixando no guarda-chuva. Que ontem choveu pra caramba. É bom sempre levar. Foi isso. All of you, to stop what you're doing and listen.